espiritual que fecundava a ideia cristã em seu nascedouro. Queimou aos milhares os agentes do mundo invisível, rejeitou-lhes as lições, abafou-lhes as vozes. Os processos por feitiçaria e as fogueiras da Inquisição levantaram uma barreira entre os dois mundos e interromperam por séculos a comunhão dos espíritos, que longe de ser um acidente, é, ao contrário, lei fundamental da natureza. Em derredor de nós se patenteiam os desastrosos efeitos de semelhante proceder. As religiões não são mais do que ramos secos de um tronco baldo de seiva, porque suas raízes não mais mergulham nos mananciais vivos. Elas ainda nos falam da sobrevivência do ser e da vida futura, mas se denunciam impotentes para dar dessas verdades a menor prova sensível. O mesmo se verifica com os sistemas filosóficos. Se a fé está cambaleante, se o materialismo e o ateísmo têm avançado a passos de gigante, se a dúvida, as ardentes paixões e o suicídio causam tantas devastações, é que as ondas da vida superior já não refrigeram o pensamento humano, é que a ideia da imortalidade carece de demonstração experimental. O desenvolvimento dos estudos científicos e do espírito crítico tornou o homem cada vez mais exigente. Hoje, as afirmações já lhe não bastam. Ele reclama provas e fatos. Considerai qual seria a importância, no momento atual, de uma ciência, de uma revelação baseada num conjunto de fenômenos e de experiências, que nos demonstrassem positivamente a sobrevivência e, ao mesmo tempo, nos dessem a prova de que a lei de justiça não é uma vã palavra, de que a cada um de nós se depara no além uma situação correspondente a nossos méritos. Ora, é precisamente o que o moderno espiritualismo nos vem facultar. Ele contém os germens de uma verdadeira revolução, revolução nas ideias, nas crenças, nas opiniões e nos costumes. Daí a necessidade do estudo, da classificação e da análise metódica dos fenômenos e dos ensinamentos que deles resultam. A situação moral das sociedades fez-se grave e inquietadora. Sem embargo da instrução disseminada, a criminalidade avulta, multiplicam-se os roubos, os assassínios, os suicídios, os hábitos se corrompem. O ódio e as desilusões vão sempre se aprofundando no coração do homem. O horizonte escurece e ouvem-se ao longe surdos rumores que parecem pressagiar a tempestade social. Em quase todas as almas, o sensualismo assenhoreou-se dos caracteres e das consciências. Da alma do povo varreram o ideal. Disseram-lhe, come, bebe, enriquece, pois que tudo mais é quimera. O dinheiro é o único Deus, o gozo o único objetivo da vida. Em consequência, desencadearam-se os apetites e cobiças. A massa popular se levanta como imensa vaga e ameaça a tudo tragar. Entretanto, muitos espíritos bons refletem e se entristecem, percebendo claramente que não há só matéria. Em certos momentos, a humanidade chora um ideal perdido e experimenta o vazio, a instabilidade das coisas terrenas. Pressente que é falha a lição recebida, que a vida é mais ampla, o mundo mais vasto, o universo mais maravilhoso do que o supuseram. O homem procura, tateia, interroga. Busca não só um ideal, mas, de preferência, uma certeza, que o sustenha, que o console nas provações, nas lutas, nos sofrimentos. Inquirido o que vai suceder nesta época de transição, que assiste à morte de uma aluvião de crenças, de sistemas, de tradições, cuja poeira se espalha em torno de nós. Pela obstinação em fechar-se no círculo apertado de seus dogmas, pela persistência em não alargar a concepção do destino humano e do universo, a religião afastou de Senata dos pensadores e dos sábios, quase todos aqueles cujas opiniões gozam de autoridade no orbe. E a multidão os acompanhou. A humanidade volveu o olhar para a ciência, a quem desde longo tempo pede a solução do problema da vida. Mas, a ciência, a de ontem, não obstante suas conquistas magníficas, ainda estava muito imbuída das teorias positivistas, para poder dar ao homem uma noção do ser e de seus destinos, capaz de lhe revigorar as energias, reanimar o coração, inspirar cânticos de fé e de amor com que acalente os filhinhos. Ora, eis que o mundo invisível, um de cujos intérpretes foi Joana, esse mundo que a Igreja combateu, que rechaçou para a sombra durante centenas de anos, entra novamente em ação, se manifesta em todos os pontos do globo ao mesmo tempo, debaixo de aspectos inúmeros e pelas mais variadas maneiras. Vem apontar aos homens o caminho seguro, o caminho reto que os conduzirá às alturas deslumbrantes. Em todos os centros surgem médiuns, perturbadores fenômenos se produzem, fundam-se sociedades de estudos e revistas, constituindo outros tantos focos de onde gradualmente se propaga a ideia nova.
Essas sociedades são já em número bastante para formarem uma rede que circunda todo o planeta. Graças a elas, temos podido ver, nos 5 últimos decênios, delinear-se, primeiramente, e logo se organizar, acentuar e crescer o trabalho surdo, obscuro, da florescência do século prestes a despontar. Aí está o que denominamos novo espiritualismo, ou espiritualismo moderno, que não é uma religião no sentido acanhado da palavra, que é antes uma ciência, uma síntese, um coroamento de todas as labutas e conquistas do pensamento, uma revelação que arrebata a humanidade para fora das trilhas e das vias que até aqui percorrera e a torna partícipe da vida dos largos espaços, da vida universal, infinita. O moderno espiritualismo é o estudo do homem, não em sua forma corpórea e fugidia, mas em seu espírito, em sua realidade imperecível, é o de sua evolução através das ideias e dos mundos. É o estudo dos fenômenos do pensamento transcendental e da consciência profunda, a solução das questões de responsabilidade, de liberdade, de justiça, do dever, dos problemas da vida e da morte, do aquém e do além. E a aplicação desses problemas ao progresso moral, ao bem de todos, à harmonia social. A vida material nada mais é do que uma passagem, a existência presente é um instante da eternidade, nossa morada um ponto da imensidade. O homem é um átomo pensante e consciente sobre o globo que o transporta e mesmo esse globo não passa de um átomo que rola no universo sem limites. Nosso futuro, porém, é infinito, como o universo, e os astros que brilham sobre as nossas cabeças compõem a nossa herança. O moderno espiritualismo nos ensina a sair do âmbito estreito das ocupações cotidianas e a rotear o vasto campo de trabalho, de atividade, de elevação, que nos está aberto. O grande enigma se desfaz, o plano divino se desvenda. A natureza adquire uma significação, torna-se aos nossos olhos a escala grandiosa da evolução, o cenário dos esforços da alma, para se desenredar da matéria, da vida inferior, e subir para a luz. A harmoniosa comunhão liga os seres em todos os degraus da imensa escala de ascensão e em todos os planos da vida. O homem nunca está só, quando luta e sofre pelo bem e pela verdade. Uma invisível multidão assiste e inspira, como assistia a Joana e aos que combatiam sob suas ordens. Essa solidariedade se faz sentir fortemente na fase que atravessamos. Nas horas de crise, quando as almas se abandonam, quando a humanidade hesita na escabrosa estrada, o mundo oculto intervém. Os espíritos celestes, mensageiros do alto, põem mãos à obra, estimulando a marcha dos acontecimentos e das ideias. Presentemente, trabalham para restabelecer o laço que unia as duas humanidades e que se quebrou. Eles mesmos nos dizem nestes termos: escutai-nos, ó vós que procurais e chorais. Não estais abandonados. Temos sofrido para estabelecer uma comunicação entre o vosso mundo de esquecimento e o nosso mundo de lembrança. Estabelecemos, primeiramente, um laço frágil, mas que se tornará forte, a mediunidade. Doravante, ela não mais se verá desprezada, infamada, perseguida, e os homens não mais poderão desconhecê-la. É o único intermediário possível entre os vivos e os mortos e estes não consentirão se feche a porta que abriram, a fim de que o homem inquieto possa aprender a lutar ao clarão das luzes celestes. João, discípulo de Paulo. Chega no momento ousado a nova revelação e reveste o caráter que o espírito do tempo exige, o caráter científico e filosófico. Não vem destruir e sim edificar. Os ensinamentos do além iluminarão simultaneamente o passado e o futuro, retirarão do pó dos séculos as crenças soterradas, fazê-las reviver, completamente, fertilizando-as. As tenebrosas palavras da Igreja Romana, palavras de horror e de condenação, que dizem, é preciso morrer. Anteporão estas palavras de vida, é preciso renascer. Em lugar dos terrores que a ideia do nada ou o espantalho do inferno infundem, eles nos dão a alegria da alma desabrochada na vida imensa, radiosa, solidária, sem fim. A todos os desesperados da terra, aos fracos, aos desiludidos vem apresentar a taça dos fortes, oferecer o vinho generoso da esperança e da imortalidade. Voltemos a Joana d'Arc. Parecerá, talvez, à primeira vista, que a digressão que acabamos de fazer nos afastou do assunto. Absolutamente não. As considerações a que nos entregamos tornarão melhor compreensíveis o papel e as missões de Joana. Dizemos, missões, porque sua obra atual, ainda que menos aparente, tem tanta importância quanto a do século XV. Falemos primordialmente desta. Que era Joana, em realidade, ao aparecer na cena da história. Um mensageiro celeste e,
Segundo Henri Martin, um Messias. Como definiremos esses termos? Deixemos o encargo aos próprios espíritos. Eis o que, pela incorporação, nos diz um dos nossos guias. Quando os homens se esquecem do dever, Deus lhes manda um mensageiro, um auxiliar para que possam cumprir com mais facilidade e também mais ativamente a tarefa que lhes incumbe. A esses auxiliares é que podeis dar o nome de Messias. Nos momentos em que as almas se acobardam, eles fazem ouvir suas vozes inspiradas, mostrando a verdade a chamar os homens. Notai, com efeito, que sempre surgem nas horas de crise, quando tudo parece que desmorona, ao embate da ardorosa luta dos interesses e das paixões. Assemelham-se ao vento da tarde, que pacifica as vagas ululantes e revoltas durante a tormenta do dia. Paz a vós que procurais o caminho, a vós que já não tendes forças bastantes para vos dirigirdes ao vosso Senhor. Pedi e o auxílio divino vos será concedido, conforme vos prometeu nosso Mestre. Mas, não repelais o mensageiro, sabei compreendê-lo, respeitai-lhe o pensamento e a alma, ele é o enviado de Deus, reveste-lhe o ser a luz da verdade divina. Deveis-lhe, portanto, gratidão. Os povos nem sempre sabem descobrir na fronte desses entes superiores o brilho sobre-humano e caritativo que lhes irradia das almas. Têm a intuição de que os Messias diferem dos homens carnais, mas não o compreendem e é por isso que vereis sempre o enviado do Senhor rematar a lição suprema, dando a sua obra, por selo, a suprema dor. Pesquisai e verificareis que todos aqueles a quem a humanidade acabou deferindo honras morreram esquecidos, ou antes, traídos e sacrificados. É que o ensino por eles dado devia também mostrar a grandeza da dor e as últimas palavras que proferem são as mesmas que encontrareis nos lábios do Mestre e nos de todos os grandes supliciados. Perdoai aos que ignoram. O sofrer ainda é um ato de amor. João, discípulo de Paulo. Joana é um desses Messias. Deus a envia para salvar um povo que agoniza e ao qual, entretanto, grandes destinos estão reservados. A França fora escolhida para desempenhar importante papel no planeta. Sua história o provou. Dispunha para tal fim das qualidades necessárias. Certamente se poderá dizer que há outras nações mais sérias, mais refletidas, mais práticas. Nenhuma, porém, possui os impulsos do coração, a generosidade um pouco aventurosa, que tem feito da França o apóstolo, o soldado da justiça e da liberdade do mundo. Todavia, ela não poderia desempenhar o papel que lhe estava predestinado senão sob a condição de manter-se livre e eis que suas faltas a arrastaram a 2 passos de uma perda completa. Por ocasião do aparecimento de Joana, acreditava-se, dizia-se mesmo em toda a Europa, que findara a missão da França, daquele povo varonil que se ilustrara por tantos feitos gloriosos. Fora ela especialmente quem criara a cavalaria, quem suscitara as cruzadas e fundara as artes da Idade Média. Pertencia-lhe a iniciativa do progresso no Ocidente. E, no entanto, os recursos humanos se mostravam todos insuficientes para salvá-la. O que, porém, os homens já não podem fazer, um espírito superior vai realizar com o socorro do mundo invisível. Uma questão aqui se impõe. Por que escolheu Deus a mão de uma mulher para tirar a França do túmulo? Terá sido, como pensava Michelet, porque a França é mulher, mulher pelo coração. Seria, como outros escritores o disseram, porque a mulher é superior ao homem pelos sentimentos, pela piedade, pela ternura, pelo entusiasmo. Sim, sem dúvida, e aí está o segredo da abnegação da mulher, de seu espírito de sacrifício. No 15º século, diz Henri Martin, esgotadas se acham todas as energias do sexo forte, do sexo aparelhado para a vida exterior, para a ação. As últimas reservas de que a França dispõe se encontram na mulher, sustentada pelo poder divino. Esse é o motivo pelo qual o céu nos delega que suas vozes apelidam de filha de Deus. Porém, a tal escolha presidia razão de ordem mais elevada. Se Deus, aquilatando da fraqueza dos fortes e da prudência dos avisados, preferiu salvar a França por intermédio de uma mulher, de uma menina, quase uma criança, foi, sobretudo, para que, comparando a fragilidade do instrumento com a grandeza do resultado, o homem não mais duvidasse. Foi para que visse claramente, nessa obra de salvação, o efeito de uma vontade superior, a intervenção da potência eterna. Perguntar-nos-ão com certeza, se Joana era uma enviada do céu, se sua missão era providencial, por que tantas vicissitudes e dificuldades na obra de libertação? Porque as hesitações, as surdas intrigas, os desfalecimentos, as traições em torno dela. Quando o céu intervém,
Quando Deus manda seus mensageiros à Terra, podem opor-se-lhe à ação, resistência e obstáculos. Tocamos neste ponto o magno problema. Antes de tudo, precisamos compenetrar-nos de uma coisa, de que o homem é livre, de que a humanidade é livre e responsável. Não existe responsabilidade sem liberdade. A humanidade, sendo livre, arca com as consequências de seus atos no curso dos tempos. Temos visto que são os mesmos os seres que de século em século reaparecem na história, para recolher numa nova vida os frutos, doces ou amargos, de alegrias ou de dores, que plantaram em vidas precedentes. O esquecimento do passado, por meramente temporário, nada prova contra a lei. A humanidade é livre, mas a liberdade, sem a sabedoria, sem a razão, sem a luz, pode conduzi-la aos abismos. Também o cego é livre e, contudo, sem guia, de que lhe serve a liberdade. Assim, pois, a humanidade precisa de ser amparada, guiada, protegida, inspirada, dentro de certos limites, pela providência. Mas, convém que esse apoio não seja muito ostensivo, porquanto, se a potestade superior se impõe abertamente, sua ação se torna constrangedora, diminui, aniquila a liberdade humana, o homem perde o mérito da iniciativa, deixa de elevar-se por seus próprios esforços, o objetivo falha, a obra de progresso fica comprometida. Daí as dificuldades da intervenção nas horas de agitações. Que faz então o enviado do alto, o ministro das vontades eternas? Não se impõe, oferece-se, não ordena, inspira, e o indivíduo, a coletividade, a humanidade inteira conservarão a liberdade de suas resoluções. Assim se explicam a missão, os triunfos e os reveses, a glória e o martírio de Joana. Do mesmo modo se explica a lei das influências espirituais na humanidade. A potência que Deus envia não atua no mundo senão na medida em que o mundo a aceita. Se é bem acolhida, obedecida, coadjuvada, mostra-se ativa, fecundante, reformadora. Se é repelida, nada pode fazer. O enviado, o Messias, se afasta, então, da terra. A humanidade marcha pelos séculos à conquista dos supremos bens, a verdade, a justiça, o amor, cabendo-lhe alcançá-los por seus livres esforços. Tal a lei de seu destino, a razão mesma de sua existência. Entretanto, nos momentos de confusão, de perigo, de recuo, o céu expede seus missionários à humanidade que se desorienta, que se oblitera e se transvia. Joana pertence ao número destes. Como quase todos os emissários divinos, ela, baixando à terra, fez sua aparição entre os mais pobres, os mais obscuros. Sua infância tem esse traço de comum com a do Cristo. É uma lei da história e uma lição de Deus. O que há de mais elevado provém do que há de mais rasteiro. O Cristo foi o filho de um carpinteiro humilde, Joana d'Arc, uma camponesa nascida no seio do pobre povo da França. Nenhum dos dois Messias, vindo ao mundo, escolheu para lhe embalar o berço, a ciência ou a riqueza. Que préstimos lhes reservavam uma ou outra? Os filhos da terra precisam do poder material ou científico para praticar grandes façanhas. Inúteis eram esses poderes àqueles Messias, que dispunham da força por excelência. Nascendo e conservando-se humildes, não eram por isso superiores aos mais nobres e aos mais sábios. A Joana cumpriu executar uma dupla missão, a qual ainda hoje ela se consagra nos páramos espirituais. Trouxe a salvação à França e a terra inteira, traz a revelação do mundo invisível e das forças que ele encerra, traz o ensinamento e as palavras de vida que devem repercutir na sucessão das eras. Na Idade Média, a humanidade não estava apta nem a compreender tal ensinamento, nem a aplicá-lo. Necessários foram, para que houvesse possibilidade e proveito daquela revelação, mais de 4 séculos de trabalho e progresso. Eis porque a vontade suprema permitiu que durante 400 anos a memória de Joana permanecesse envolta em sombras e que deslumbrante fosse a sua revivescência. Hoje, a grandiosa figura da heroína se destaca resplendente, da escuridão dos tempos. O pensamento humano se apresta para dar solução ao problema e penetrar no mundo dos espíritos, que tem, na vida e na missão de Joana, em sua comunhão com a além, uma das afirmações, um dos mais eloquentes testemunhos da história. Joana tinha seus protetores, seus guias invisíveis. Devemos fazer notar que, numa ordem menos elevada, o mesmo se verifica com cada um de nós. Todo ser humano tem perto de si um amigo invisível, que o ampara, aconselha e dirige pelo bom caminho, se ele consente em seguir a inspiração que recebe. As mais das vezes, são os entes que amamos na terra, um pai, uma mãe que se foram,
Uma esposa prematuramente morta. Muitos seres velam por nós e se esforçam por dominar os instintos, as influências, as paixões que nos impelem para o mal. Sejam os gênios familiares, como os gregos os designavam, sejam os anjos de guarda do catolicismo, pouco importam os nomes que lhes emprestem. O que é certo é que todos temos nossos guias, nossos inspiradores ocultos, que todos temos nossas vozes. Mas, enquanto que as de Joana eram exteriores, objetivas, percebidas pelos sentidos, as da maior parte de nós outros são interiores, intuitivas e só repercutem no domínio da consciência. Nenhum há dentre vós, leitores, que tenha escutado essas vozes. Elas se fazem ouvir no silêncio e no recolhimento, falam das lutas que havemos de sustentar, dos esforços que precisamos empregar para nos elevarmos, elevando os outros. Certamente, vós todos já tendes ouvido a voz que no santuário da alma nos exorta ao dever e ao sacrifício. E quando quiserdes percebê-la de novo, concentrai-vos e erguei o pensamento. Pedi e recebereis. Apelai para a ajuda divina. Indagai, estudai, meditai, a fim de vos iniciardes nos grandes mistérios e, pouco a pouco, verificareis o acordar de novas faculdades, percebereis que as ondas de uma luz desconhecida vos banham, vereis que no vosso ser desabrocha a flor delicada de esperança e vos sentireis penetrados da energia que a certeza do além e a confiança na justiça eterna prodigalizam. Tudo então se vos tornará fácil. Vosso entendimento, em vez de rastejar penosamente no dedalho escuro das dúvidas e das contradições terrestres, desferirá o voo, vivificado, iluminado pelas inspirações do alto. Devemos lembrar-nos de que, em cada um de nós, infinitas riquezas jazem inúteis, improdutivas, donde a nossa aparente indigência, a nossa tristeza e mesmo, por vezes, o tédio da vida. Mas, abri o coração, deixai que nele penetre a centelha, o bafo regenerador, e então uma vida mais intensa e mais bela reflorirá em vós. Tomareis gosto por mil coisas que vos eram indiferentes e que passarão a constituir o encanto de vossos dias. Observareis que vos estáis engrandecendo, caminhareis pela existência com um passo mais firme, mais seguro, e vossa alma se transformará num templo transbordante de esplendor e de harmonia. Joana, dissemos, era a mensageira do mundo dos espíritos, um dos médiuns de Deus. As faculdades que possuía não se encontram senão de longe em longe num grau tão eminente, e é lícito afirmar-se, como já o fizemos, que ela realizou, em nossa história, o ideal de mediunidade. Entretanto, os predicados, de que desfrutava a título excepcional, podem constituir partilha de grande número de entes humanos. Já tivemos ocasião de citar algures estas proféticas palavras: quando os tempos forem vindos, espalharei meu espírito por sobre toda a carne, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Tudo parece indicar que esses tempos vêm próximos. Aquela predição se verifica pouco a pouco em volta de nós. O que no passado foi privilégio de alguns tende a tornar-se patrimônio de todos. Já por toda parte há, no seio do povo, missionários ignorados, por toda parte há sinais, indicações anunciadoras dos novos tempos. Dentro em breve, o que constitui a grandiosidade e a beleza do humano gênio, todas as glórias da civilização, tudo será renovado, fecundado pela prodigiosa torrente de inspirações, que virá descerrar ao espírito do homem um domínio, um campo não lindado, onde se hão de erigir obras que eclipsarão as maravilhas das eras transatas. Todas as artes, filosofias, letras e ciências, a música e a poesia se abeberarão nas fontes inesgotáveis, tudo se transmudará sob o influxo poderoso do infinito. A missão do novo espiritualismo, como a de Joana, é uma missão de luta, entrecortada de duras provações. Indícios e presságios assinalam. Marca o selo divino. Sua tarefa consiste em combater, em expulsar o inimigo, e o inimigo, hoje, é o negativismo, o pessimismo, essa filosofia gélida e nebulosa, que só produz gozadores e desesperados. Primeiramente, ele terá que percorrer a via dolorosa. Tal a sorte de qualquer ideia nova. Neste instante, soou-lhe a hora do processo. Como Joana em presença dos examinadores de Poitiers, a nova revelação enfrenta as crenças e os sistemas do passado, os teólogos, os representantes da ciência tacanha e da letra. Defrontam-na todas as autoridades, os mandatários da ideia envelhecida ou incompleta, da ideia que se tornou insuficiente e que deve ceder o passo ao novo verbo, que reclama lugar no mundo, sob o glorioso sol da vida. No momento atual, esse processo se desenrola à face da humanidade,
espectador interessado e cujo próprio futuro está em causa. Qual será o resultado? O julgamento. Nenhuma dúvida pode haver. Entre a ideia jovem e fecunda, cheia de vida, que sobe e avança, e a outra, decrépita, valetudinária, que desce e se abisma, como hesitar. A humanidade necessita de viver, de prosperar, de engrandecer-se, e não será no meio de ruínas que se lhe há de deparar asilo para a razão e para o coração. O novo espiritualismo está à barra do tribunal da opinião. Dirigindo-se às igrejas e às potestades terrenas, diz-lhes: dispondes de todos os meios de ação que uma autoridade muitas vezes secular vos criou e nada podeis contra o materialismo e o pessimismo, contra o crime e a imoralidade, que se alastram, como corrosiva chaga. Sois fracas para salvar a humanidade em perigo. Não vos conserveis, pois, insensíveis aos reclamos do Espírito Novo, que vos traz, com a verdade e a vida, os recursos precisos para erguer e regenerar a sociedade. Apelai para o que de grande e de belo encerra a alma do homem e, comigo, diz ele, solto voo, eleva-te, alma humana. Penetra-te do sentimento da força que te sustém, avança confiante para o teu magnífico porvir. As potências infinitas te assistem, a natureza se associa à tua obra, os astros em seus cursos te aclaram a estrada. Vai, alma humana, fortalecida pelo socorro que te ampara. Vai, como a Joana d'Arc das batalhas, através do mundo da matéria, através dos embates das paixões. A tua voz, as sociedades se transfigurarão, desaparecerão as formas envelhecidas, para dar campo a formas novas, organizações juvenis, mais ricas de luz e de vida. Quanto a Joana, vimos-la, sua influência, sua ação persistiram no mundo, depois que ela do mundo partiu. Graças a ela que, em primeiro lugar, a França se libertou dos ingleses, não numa só campanha, não por efeito de uma única arremetida semelhante à das vagas do oceano varrendo as areias das praias, como houvera sucedido se os homens tivessem a fé e a fortaleza de ânimo que a escudavam, mas, permeando repetidas vicissitudes, alternativas de êxito e de malogro. A alma de Joana, maciça de amor e de vontade do bem, de dedicação ao seu país, não podia imobilizar-se na beatitude celeste. Volta-nos atualmente com uma outra missão, a de executar em esfera mais vasta, no plano espiritual e moral, o que fez pela França, do ponto de vista material. Auxilia, incita os servidores, os porta-vozes da nova fé, todos aqueles que no coração aninham inabalável confiança no futuro. Sabei-o, começou uma revolução maior do que quantas já se operaram no mundo, revolução pacífica e regeneradora, que arrancará as sociedades humanas da rotina e dos carreiros e dirigirá o olhar do homem para os destinos esplêndidos que o esperam. Reaparecem as grandes almas que viveram neste planeta, suas vozes ressoam, concitando a humanidade a acelerar a marcha. E a alma de Joana é uma das mais poderosas que atuam no globo, que trabalham por preparar para o gênero humano uma nova era. É por isso que, no momento preciso, luziu a verdade sobre o caráter e a missão da Virgem Lorena. Por seu intermédio, com seu apoio, com o auxílio dos grandes seres que amaram e serviram a França e a humanidade, confirmar-se-ão as esperanças dos que desejam o bem e buscam a justiça. A radiante legião dos espíritos cujos nomes, como faróis, balizam as fases da história, os iniciados de antanho, os profetas de todos os povos, os mensageiros da verdade, todos os que compuseram a humanidade em séculos e séculos de trabalho, de meditação, de sacrifício, se acham empenhados na obra, e, acima deles, está a própria Joana convidando-nos ao labor, ao esforço. Todos nos clamam. Apostos. Não mais para o cruzar das espadas, mas para as lutas fecundas do pensamento. Apostos. Para a luta contra uma invasão mais temível do que a do estrangeiro, contra o materialismo, o sensualismo e todas as suas consequências, o abuso dos prazeres, a ruína dos ideais, contra tudo que pouco a pouco vos deprime, vos enerva, enfraquece e conduz à humilhação e à queda. Apostos. Trabalhai e lutai pela salvação intelectual e pelo levantamento de nossa raça e da humana gente. Por sobre nós adeja a alma sublime, cuja lembrança pungente e gloriosa este livro evoca. Em várias ocasiões, pôde dizer-nos o que pensava do movimento de ideias que a objetivam, de tantas apreciações diversas e contraditórias sobre o seu papel e sobre a natureza das forças que a sustentavam. Cedendo aos nossos rogos, consentiu em resumir todo o seu pensamento numa mensagem, que nos consideramos no dever de reproduzir com escrupulosa fidelidade, como o mais belo fecho que pudéramos dar a este capítulo.
Esta mensagem traz em si mesma todas as garantias desejáveis de autenticidade. O espírito que a ditou escolheu para intérprete um médium que vivera no 15º século e conservava, no seu eu profundo, lembranças, reminiscências daquela época. Por esta circunstância, possível lhe foi imprimir à linguagem, dentro de certos limites, o cunho do tempo. Mensagem de Joana, 15 de julho de 1909. Doce-me a comunhão com os que, como eu, amam a nosso Senhor e Pai, e não me dói a visão do passado, por isso que ela me aproxima de vós e a lembrança de minhas comunicações com os mortos e os santos me faz irmã e amiga de todos aqueles a quem Deus concedeu o favor de conhecer o segredo da vida e da morte. Rendo graças a Deus por me permitir transmitir-vos minha crença e minha fé, por poder ainda dizer, aos que sabem um pouco, que as vidas que o Senhor nos dá devem ser utilizadas santamente, a fim de estarmos em sua graça. Devem ser-nos gratas as vidas em que possamos desempenhar a tarefa que o Todo-Poderoso Juiz e Pai nos assinou, e devemos bem dizer o que de suas mãos recebemos. Ele sempre escolheu os fracos para realizar seus desígnios, porquanto sabe dar força ao cordeiro, conforme o prometeu, mas este não deve misturar-se com os lobos, e a alma inflamada pela fé deve guardar-se das ciladas e sofrer com paciência todas as provações e castigos que ao Senhor apraza dar-lhe. Ele nos ministra a sua verdade sob as mais variadas formas, porém nem todos penetram a sua vontade. Submissa às suas leis e procurando respeitá-las, mais acreditei do que compreendi. Eu sabia que conselhos tão salutares não podiam ser obra de inimigo, e o reconforto que me deram foi para mim um arrimo e a mais doce das satisfações. Jamais soube qual era a vontade remota do Senhor. Ele me ocultou, por seus enviados, o fim doloroso que tive, compadecido da minha fraqueza e do medo que o sofrimento me causava, porém, chegada a hora, recebi, por intermédio daqueles enviados, toda a força e toda a coragem. É-me doce e delicioso volver aos momentos em que primeiramente ouvi minhas vozes. Não posso dizer que me amedrontei. Fiquei grandemente admirada e mesmo um pouco surpreendida de me ver objeto da misericórdia divina. Senti subitamente, antes que as palavras me houvessem chegado, que elas vinham de servos de Deus, e grande doçura experimentei em meu coração, que afinal se aquietou quando a voz do santo ressoou aos meus ouvidos. Dizer-vos o que se passava então em mim não é possível, porque eu não vos poderia descrever a minha alegria calma e intensa, mas senti tão grande paz que, ao partirem os mensageiros, me julguei órfã de Deus e do céu. Compreendi um pouco que a vontade deles devia ser a minha, porém, desejando imensamente que me visitassem, admirei-me das ordens do que me davam e receei um pouco ver realizados os desejos que exprimiam. Parecia-me, certamente, uma bela obra tornar-me-eu a salvaguarda da França, mas uma donzela não vai para o meio de homens de armas. Finalmente, na doce e habitual companhia dos seres que me falavam, cheguei a ter mais confiança em mim própria, e o amor que sempre consagrei a Deus me indicou a conduta a seguir, pois que não é decorosa a rebelião contra a vontade de um pai. Fui-me penoso, embora também motivo de alegria, o obedecer e, enfim, fiz primeiramente a vontade de Deus. Por essa obediência sou feliz, e nisto também acho uma razão para fazer o que Deus quer, para perdoar aos que foram instrumento de minha morte, crente de que não tinham ódio à minha alma, tanto que lhe deram a liberdade, mas sim a obra que era por mim executada. Tendo sido essa obra abençoada por Deus, eles eram grandemente culpados, também nenhum ódio lhes tenho às almas. Sou inimiga de tudo que Deus reprova, da falta e da maldade. A obra que fizeram é que está fora da graça. Todos reentrarão na graça de Deus, mas a lembrança do passado não se lhes apagará. Choro o ódio que plantaram entre seus irmãos, o mau grão que semearam no campo da igreja, que levou esta mãe que tanto amei a procurar mais a fé do que o amor do perdão. É-me grato, entretanto, vê-los emendar-se a confessar um pouco o erro que cometeram, porém, não o fizeram como eu desejara, e a minha afeição à igreja se desligará cada vez mais desta antiga reitora das almas, para se dar tão somente ao nosso doce e gracioso Senhor. Jeane. 18. Retrato e caráter de Joana d'Arc. Viva o trabalho. Jeane. Assunto algum ainda excitou tanto a emulação entre os nossos poetas, artistas e oradores como a personalidade de Joana. A poesia, a música e a eloquência rivalizam em primores, celebrando-a. A pintura e a estatuária recorrem à inspiração e se empenham, sem o conseguirem, em lhe recompor a imagem. Por toda parte,
O mármore e o bronze são torturados, no afã de lhe reproduzirem os traços, e um dia sua estátua se ostentará em todas as cidades da França. Mas, ali, quantas obras medíocres e positivamente mais no acervo dessas reproduções fantasiosas. Realmente, de Joana nenhum retrato autêntico possuímos. Dentre as obras modernas, a fisionomia que parece apresentar maior semelhança com a da Virgem é a que lhe emprestou o escultor Barrias no monumento de Bon-Secours, em Rouen. Pelo menos, é o que afirmam os videntes a quem ela apareceu. Os grandes artistas, por vezes, têm intuições seguras, vislumbram a verdade e, sob esse aspecto, também são médiuns. Em muitas ocasiões, Joana se tem feito visível em circunstâncias que não admitem dúvidas sobre a realidade do fenômeno. E é certo que os erros e os embustes abundam nessa ordem de manifestações. Numerosos casos imaginários e fraudulentos se poderiam citar, nos quais intrometeram inadmissivelmente. De nenhuma individualidade psíquica ainda se abusou tanto. Nas exibições de um mistificador célebre, havia sempre uma Joana d'Arc com o sotaque inglês do operador e que se prestava a demonstrações excêntricas. De fato, são raras as suas manifestações. Conhecemos, entretanto, algumas absolutamente autênticas, que deixamos assinaladas. Acrescentemos que, em certos fenômenos de incorporação, ela se mostra com tal majestade, tal grandeza, que impressionam. Parece-me ainda estar vendo apoderar-se bruscamente de seu médium favorito, no auge de uma discussão política, e erguer-se com um movimento cheio de dignidade, com um gesto de autoridade e um relâmpago no olhar, para protestar contra as teorias do sem-pátria e do sem-Deus. Não menos veemente se revela nas discussões religiosas. A um eclesiástico, que exibicionalmente presenciava uma de nossas reuniões, disse: "Não faleis jamais de penas eternas. Fazei de Deus um carrasco. Deus é amor, não pode infligir sofrimentos sem utilidade, sem proveito. Falando desse modo, afasta de Deus o homem." Quando se manifesta, a voz do médium adquire geralmente extrema doçura, tem inflexões melodiosas, que abalam e subjugam os insensíveis. Comove tanto a manifestação, que todos experimentam como desejo de ajoelhar-se. Seu aparecimento nas sessões é anunciado por uma harmonia que nada tem de terrestre e que só os médiuns percebem. Faz-se uma grande luz e ela se lhes torna visível. Brilha-lhe na fronte e nas palavras uma auréola divina e um bater de asas agita o ar que a cerca. Ninguém lhe resiste à influência. É, com efeito, a filha de Deus. Não é, porém, a única. Muito acima de nós, uma região existe, superior e pura, onde viceja uma criação angélica, que os homens ignoram. De lá vêm os Messias, os agentes da divindade, incumbidos das missões dolorosas. Eles encarnam nos mundos da matéria e muitas vezes se misturam conosco, para dar aos filhos da terra o exemplo do amor e do sacrifício. Surdem nas camadas dos humildes e dos obscuros e são sempre reconhecíveis por seus sentimentos nobres e por suas altas virtudes. De Joana não há, dissemos, nenhuma imagem coetânea. Todavia, nas escavações praticadas em Orleans, para a abertura da rua Joana d'Arc, achou-se uma estatueta antiga, representando uma mulher armada de capacete cujo fino perfil se aproxima, sensivelmente, das linhas fisionômicas da estátua de Barrias. Por outro lado, são pouco numerosos e precisos os documentos históricos que descrevem o físico da Pucella. Merece citada, em primeiro lugar, uma carta escrita pelos condes Guiandré de Laval à sua mãe, em 8 de junho de 1429. Eles encontraram em Celes, em Berry, armada toda de branco, exceto a cabeça, com uma pequena acha na mão, montando negro corcel. E acrescentam com entusiasmo: parece coisa divina, realmente, vê-la e ouvi-la. Um cronista picardo fala de Joana, segundo os testemunhos de muitas pessoas que a viram em viagem, entre remos e soissons, nestes termos: e cavalgava à frente do rei, armada de um arnés completo, com estandarte desfraldado. Quando desarmada, trazia vestuário de cavaleiro, sapatos atados acima dos pés, gibão e calções justos, um capuz na cabeça. Usava trajes muito nobres, de brocado de ouro e de seda, bastante grossos. Segundo o depoimento do cavaleiro João d'Aulon, ela era bela e bem feita, robusta e infatigável, no dizer do presidente Simon Charles, tendo ao mesmo tempo um ar risonho e as lágrimas fáceis, conforme ao relatório do conselheiro camarista Perceval de Boulainvilliers. Tem bom porte quando em armas e o busto belo, diz o Duque d'Alençon.
Suas sobrancelhas finamente desenhadas, sombreando belos olhos pardos, davam-lhe uma expressão de doçura infinita ao olhar inspirado, acrescenta um escritor nosso contemporâneo. Os debates havidos no curso do processo nos cientificam de que seus cabelos, a que tantos pintores imprimiram um tom louro e figuraram caindo-lhe esparsos sobre os ombros, eram pretos e cortados curtos em escudela, de maneira a formarem na cabeça uma espécie de calota, semelhante a um tecido de seda escura. O coronel Biotot, resumindo os informes de diversos cronistas, assim se exprime, a respeito das vestes e do porte da pucela. O semblante da heroína, de traços regulares, tinha o cunho da doçura e da modéstia. Modelavam-lhe o corpo linhas cheias e harmoniosas. Desde os primeiros dias, surpreendem e encantam seus gestos desembaraçados de menina, sua graciosa flexibilidade em todas as circunstâncias e particularmente em trajos guerreiros a cavalo, empunhando a lança ou a bandeira. Enfim, o cândido fulgor de sua virgindade e a chama da inspiração lhe espargiam por sobre o conjunto uma virtude secreta, que afastava os desejos carnais, impondo respeito e atenção aos mais sensuais. Cobrem-na brilhantes atavios de guerra. As vestes e a bandeira são de alvos e preciosos tecidos, como convinha, para lembrarem sua castidade e a missão angélica que esta se achava ligada. Todas as descrições concordam em acentuar o suave reflexo que lhe irradiava do semblante iluminado por um pensamento íntimo. A alma, até certo ponto, esculpe os traços de seu invólucro. Por aí podemos fazer ideia da beleza daquele ser excepcional, do luzeiro nele oculto e que, fulgurando-lhe na fisionomia, em todos os seus atos rebrilha. Dele emanava uma serenidade, um eflúvio que envolviam todos os que se lhe aproximavam, acalmando os mais insubmissos. No torvelinho das batalhas e dos acampamentos, conserva sempre a calma, que é o apanágio das almas superiores. Em Compiègne, no mais aceso da luta, quando os borgonheses lhe cortam a retirada, quase a ser capturada, diz, como que absorta em pleno sonho, aos franceses que a rodeiam e se mostram desesperados: não penseis senão em ferir. À luz dos mais variados documentos, Joana nos aparece como uma flor das campinas da França, esbelta e robusta, fresca e perfumada. Por isso mesmo, é de todo lamentável o modo pelo qual a maioria dos pintores e estatuários a desfiguraram, desrespeitando a verdade e a história. Certo crítico, não sem fundamento, fala assim da estátua talhada por Frémiat e colocada na Praça das Pirâmides, no coração de Paris. Ele fez um rapazol aborrecido, desgostoso, de cabelos compridos como uma crina, com um braço de pau sustentando uma longa bandeira e uma coroa no ar. Que há nisso de surpreendente? Observa o crítico, Frémiat é um animalista, razão pela qual sua Joana resultou um ser híbrido, de pequena estatura, sobre um cavalo enorme. Essa estátua é uma paródia, uma vergonha para os franceses, sobretudo no lugar em que a erigiram, exposta aos olhos dos estrangeiros. A de Rouleau, em Chinon, ainda é pior, pesada, maciça, tão material quanto possível. Outros artistas se saíram melhor, sem todavia se mostrarem mais escrupulosos em respeitar a história. Charpentier la representa em oração. A fisionomia é graciosa e tocante. Mas, para que aquele livro caído a seus pés, quando ela não sabia ler e viveu numa época em que a imprensa ainda não fora inventada. Os pintores não são mais atentos à verdade histórica. Jean-Paul Laurens assinou o tríptico que urna uma das salas do novo Palácio da Municipalidade em Turones, Tours, e reproduz 3 cenas da vida da heroína. No terceiro painel, vê-se a praça em que se consumou o suplício. Está vazia e por cima da fogueira, que acaba de apagar-se, um pouco de fumaça volteia nos ares. É noite e o último juiz se retira. J. P. Laurens não leu. Ignora que os ingleses, logo que Joana expirou, mandaram apagar o fogo, para que seu corpo carbonizado ficasse exposto como ficou, durante 8 dias, à vista do povo, de modo a todos poderem certificar-se de que a Virgem não pertencia mais a este mundo. Ao cabo de uma semana, reacenderam a fogueira para destruir completamente os despojos da vítima, cujas cinzas foram depois lançadas no Sena. O estudo das almas é dos mais belos que se oferecem às lucubrações do pensador e nenhuma cativa tanto como a de Joana d'Arc. O que de mais surpreendente há nela não é a sua obra de heroísmo, ainda que única na história, é o caráter em que se casam e fundem as qualidades aparentemente mais contraditórias, a força e a brandura, a energia e a meiguice, a providência e a sagacidade, o espírito arguto, engenhoso, penetrante, que em poucas palavras, nítidas e precisas,
deslinda as mais difíceis questões, aclara as situações mais ambíguas. Por efeito dessas qualidades, sua vida nos ministra toda a sorte de nobres exemplos. Patriota e francesa, quaisquer que sejam as circunstâncias, ela nos dá lições de devotamento levado até ao sacrifício. Profundamente religiosa, idealista e cristã, numa época em que o cristianismo constitui a única força moral de uma sociedade ainda bárbara, exortam-nos subidos dotes, as eminentes virtudes do crente isento de fanatismo e de beatice. Na vida íntima, familiar, pratica as virtudes modestas que são a riqueza dos humildes, a obediência, a simplicidade, o amor ao trabalho. Em resumo, toda a sua existência é uma lição para aquele que sabe ver e compreender. Porém, o que acima de tudo a caracteriza é a bondade, sem a qual não há verdadeira beleza da alma. Essa harmoniosa aliança, esse equilíbrio perfeito de predicados, que, à primeira vista, parecem de molde a se repelirem, fazem de Joana d'Arc um enigma, que, entretanto, alimentamos a pretensão de resolver. Todos os coevos que lhe cultivaram as relações dão testemunho de que, quer em meio da ação guerreira, quer durante as provações, ela consorciava grande doçura a uma vontade cuja firmeza coisa alguma poderia abalar. Os burgueses de Orleans foram acordes em dizer nos seus depoimentos, era um grande consolo tratar com ela. Os mesmos traços de caráter se nos antolharam novamente no espírito que, com o seu nome, se manifestou diversas vezes em nosso grupo de estudos. Também nele, as virtudes, os mais variados dons morais se combinam, em perfeita harmonia. Para bem se julgar de uma entidade tão superior, importa insulá-la das disputas partidárias e contemplá-la à luz pura de sua vida e de seus pensamentos. Uma influência do além lhe aureola a fronte bela e grave e a emoção que incute se agrega um sentimento de respeito. Não obstante o cepticismo dos tempos presentes, ninguém se pode furtar a sensação de que, acima das eventualidades habituais da vida humana, há seres de escola, que são a honra de nossa raça e o eterno esplendor da história. A existência da Virgem Lorena é comparável a uma sinfonia, em que as vozes comovedoras e trágicas da terra se entrelaçam com as exortações misteriosas do mundo invisível. Como todas as grandes almas, ela acreditava em si mesma, na sua alta missão, e sabia transfundir a fé nos outros, fazendo-a emanar de seu ser. Sempre ponderada e circunspecta, ali a humildade da camponesa, a nobreza da rainha, uma pureza absoluta, uma extrema audácia. Vestida de homem, vive nos acampamentos qual anjo sobre quem Deus pousa o olhar e ninguém se escandaliza. A glória que a cinge parece-lhe tão natural que nunca lhe ocorre envaidecer-se dela. Não fora para praticar grandes obras que viera ao mundo e não era natural que de seus feitos lhe decorressem honras. Daí o desembaraço com que se porta em presença dos nobres e das fidalgas. Somente a Deus se curva, mas apraz-lhe fazer-se humilde para com os pequeninos que lhe prestam homenagens. Na igreja, é dentre as crianças que prefere elevar a alma ao céu. Seus conceitos não são menos admiráveis do que os atos. Nas mais confusas discussões sempre lhe acodem o termo apropriado, o argumento preciso. Sob uma certa ingenuidade gaulesa que enfaixa, nela se expande um senso profundo dos seres e das coisas, o qual, nos momentos decisivos, lhe sugere as inflexões capazes de atear o ardor nas almas e de, nos corações, revivar os sentimentos fortes e generosos. Como se admitir que uma menina de 18 anos haja podido por si só encontrar expressões, quais as que temos consignado? Como se duvidar-se da que fosse inspirada por gênios invisíveis, conforme foram, antes e depois, tantos outros agentes do além? As palavras profundas, como já vimos, pululam na curta existência da heroína e não fugiremos à oportunidade de ainda reproduzir algumas. Aqueles lábios juvenis proferiram sentenças que merecem figurar ao lado dos mais belos preceitos da antiguidade. Era muito circunspecta e pouco loquaz, dizia a crônica, mas, quando falava, sua voz tinha vibrações que penetravam no íntimo dos ouvintes, nos quais sensibilizava fibras que lhes eram desconhecidas e que nenhum poder lograra ainda despertar a tal ponto. Esse o segredo do ascendente que exercia sobre tantas criaturas rudes, porém fundamentalmente boas. E tais palavras não aproveitaram somente aos que as ouviram. Recolhidas pela história, irão, séculos em fora, consolar as almas e estimular os corações. Joana acha sempre os dizeres que convêm e as imagens de que se serve sobre um relevo colorido. O mesmo sucede hoje nas mensagens que dita alguns raros médiuns e que, em parte, temos inserido aqui. Para nós,
São outras tantas provas, outras tantas demonstrações de identidade. Relembremos algumas de suas palavras, há um tempo ingênuas e ponderadas. Nunca seria demasiado repeti-las, nem propô-las como normas e lições a tanta gente que, honorificando-a, pouco diligencia por se lhe assemelhar, no que concerne ao caráter e às virtudes. Todos temos interesse pessoal em estudarmos a existência, em nos alçarmos à altura dos ensinamentos que ela contém, pelos exemplos que oferece do viver íntimo e do viver social, de beleza moral e de grandeza na simplicidade. A partir do momento em que soube que devia vir à França, pouco me entreguei aos brincos e aos passeios. O descuido e a leviandade são habituais na infância e em muitos persistem até avançada idade. Joana, ao contrário, tem a preocupação constante do futuro, da relevante missão que lhe tocara, dos encargos que lhe vão pesar sobre os ombros. Roçaram nas asas das criaturas angélicas e a sua vida recebeu assim uma impulsão que só a morte paralisará. Percebeu os chamados mistérios do alto e suas práticas com o invisível lhe imprimiram atitude e ao pensamento a gravidade que ostentará sempre unida à graça e à doçura. No interrogatório de Poitiers, Guilherme Aymer lhe observa, pede soldados e dizes ser do grado de Deus que os ingleses se vão. Ora, se assim, não há necessidade de soldados, pois que Deus só basta. Em nome de Deus, retrucou ela, os soldados batalharão e Deus lhes dará a vitória. Essa resposta resume uma grande lição. O homem é livre. A lei suprema exige que ele próprio edifique seu destino no volver dos tempos, mediante inúmeras existências. Sem isso, quais seriam seus méritos, seus títulos à ventura, ao poder, à felicidade? Se lhe fora possível alcançá-los sem trabalho, esses bens nenhum preço teriam a seus olhos. Nem mesmo lhes compreenderia o valor, visto que o homem só aprecia as coisas na razão dos esforços que elas lhe custam. Quando, porém, os obstáculos são insuperáveis e ele pelo pensamento se associa à vontade divina, as forças e os socorros lhe descem do infinito e o fazem triunfar das maiores dificuldades. Naquelas poucas frases, Joana afirma o princípio da intervenção da providência na história, a comunhão fecunda do céu e da terra, que nos aplai nas estradas e faculta às nossas almas, nas horas de desespero, a possibilidade da salvação. Estranho fato. O homem desconhece e muitas vezes despreza o que lhe é mais necessário. Sem os auxílios do alto e alheios à íntima solidariedade que conjuga a fraqueza humana às forças do céu, como poderíamos prosseguir, armados unicamente dos recursos que nos são peculiares, a imensa ascensão que nos leva do fundo dos abismos da vida até Deus? A só perspectiva da senda interminável a percorrer bastaria para nos abater e desalentar. O extremo afastamento da meta e a necessidade do esforço persistente nos imobilizariam. É a razão pela qual, nos primeiros degraus da prodigiosa escada, nas primeiras estações do percurso, o objetivo distante se nos conserva velado e restritos nos parecem os horizontes da existência. Quando, porém, nos aventurarmos às passagens perigosas que inçam o acidentado caminho, ocultas mãos se estendem para nos suster. Temos a liberdade de repeli-las. Mas, se condescendamos em aceitar o amparo que se nos traz, chegaremos a realizar as mais árduas empresas. A obra de beleza e de grandeza que nossas vidas executam não se ultimaria sem a ação combinada do homem e de seus invisíveis irmãos. É o que Joana atesta ainda por outras palavras, sem a graça de Deus, eu nada poderia fazer. Com muita bondade acolhia sempre os curiosos que iam vê-la, especialmente as mulheres. Falava-lhes tão meiga e cariciosamente, diz a crônica, que as fazia chorar. Contudo, simples e despretensiosa, preferira esquivar-se às adorações da multidão. Sentindo-lhes o perigo, dizia, na verdade, eu não conseguiria preservar-me de tais coisas, se Deus não me preservasse. Evitava, quanto podia, que me beijassem as mãos, declara no curso do processo. E quando, em Bourges, as mulheres do povo lhe apresentavam pequenos objetos para que os tocasse, dizia, rindo, tocai-os vós mesmas. Tão cheios de virtudes ficarão por efeito do vosso contacto, quanto do meu. De par com as qualidades que vimos de apreciar, Joana era dotada de um senso estético notável. Tinha paixão pelas armaduras, referem-se aos historiadores, e revelava um esmero muito puro e distinto nas mais insignificantes minudências do trato de sua pessoa e de seu vestuário. Os cortesãos lhe admiravam esses cuidados e as próprias damas muito naturalmente a o veram tomado por uma de sua hierarquia, tais a graça e a distinção que se lhe notavam. Valente a ponto de, nos combates, desafiar alegremente a morte,
sem jamais dá-la a quem quer que fosse, adoravelmente mulher, não dissimulava o contentamento por possuir brilhantes armas e belos cavalos negros, sobretudo por serem estes tais e tão maliciosos que ninguém se atreveria a montá-los. Seus juízes a criminaram por gostar dos trajes elegantes e dos cavalos de raça. Mas, como bem o diz Henri Martin, seu misticismo, de ordem elevada, associando o sentimento do belo ao do bem, nada tinha de comum com essa espécie de ascetismo que faz da negligência com o corpo e do exterior sórdido uma virtude que parece ter por ideal o feio. Particularidade dolorosa, em sua rápida carreira política, os que mais a fizeram sofrer foram exatamente aqueles que lhe deviam amparo, gratidão e amor. Isso, porém, não lhe agastou o caráter, nem jamais a tornou mal-humorada. Quando passava por alguma decepção amarga, mostrava inabalável firmeza de ânimo e recorria à prece. Quando sou contrariada de qualquer maneira, dizia, retiro-me para um canto e oro a Deus, queixando-me de que aqueles a quem falo não me acreditam facilmente. Acabada a minha oração a Deus, ouço uma voz que me diz, filha de Deus, vai, vai, serei teu amparo, vai. Acusaram-ne de haver querido suicidar-se no castelo de Beaurevoir. Mentira. É exato que, prisioneira de João de Luxemburgo, Joana tentou evadir-se, crente de que a evasão é um direito de todo preso. Bem longe de pretender matar-se, como procuraram insinuar durante o processo, ela nutria a esperança de salvar o corpo e de ir a socorro da boa gente que estava em perigo. Tratava-se dos sitiados de Compiègne, cuja sorte tanto lhe amargurava o coração. Refletiu, estudou maduramente seu projeto e não se precipitou loucamente no vácuo, como em geral se supõe. Por uma corda que amarrou à janela da prisão, conseguiu descer do alto da torre, mas, ou por ser a corda muito curta, ou porque se partisse, não resistindo à tensão, ela caiu pesadamente sobre as pedras. Levaram-na dali semi-morta e encarceraram de novo. Em Rouen, sobretudo, diante dos juízes velhacos e astuciosos, é que lampejam suas réplicas finas e inopinadas, suas respostas breves, incisivas, inflamadas. Guido Goerres o comprova nestes termos a que convém sejam transcritos. A cada interrogação, Joana se via na contingência de sustentar rijo combate. Todavia, a ingênua donzela, que não aprendera com seus pais senão o Padre Nosso, a Ave Maria e o Credo, fixava sobre os seus inimigos um olhar firme e tranquilo e mais de uma vez os obrigou a baixar os olhos e os confundiu, desenleando subitamente a trama de suas perfídias e mostrando-se-lhes em todo o fulgor da inocência. Se, pouco antes, os mais bravos cavaleiros lhe admiravam a coragem heróica no ardor das batalhas, muito maior era que ela ardeava quando, carregada de ferros, aguardando uma horrorosa morte, testificava a verdade de sua missão divina a seus algozes e profetizava aquele tribunal, prestes a condená-la em nome do rei da Inglaterra, a queda completa da dominação inglesa na França e o triunfo da causa nacional. Sabes, perguntam-lhe, se Santa Catarina e Santa Margarida odeiam os ingleses? Elas amam o que Deus ama e abominam o que Deus aborrece. E o juiz fica desnorteado. Um outro interroga, Santa Margarida fala o inglês? Como poderia ela falar o inglês, se não é do partido dos ingleses? São Miguel estava nu? Pensais que Deus não tem com que o vestir? Tinha cabelos? Porque lhe haviam de ser cortados os cabelos. Balda com uma palavra as armadilhas que lhe preparam. Perguntam-lhe se está em graça, se não estou, que Deus me faça estar, se estou, que Deus me conserve nela. Se temos ainda a digna e altiva resposta que deu, quando lhe censuraram ao ver desfraldado o estandarte durante a cerimônia da sagração em Remos, ele fora atribulado, justo era que fosse preteado. Um dos inquisidores escarnece de seu cativeiro e do suplício que a espera. Responde ela sem hesitar, bem pode ser que os que me querem tirar deste mundo vão antes de mim. O bispo de Beauvais, desassossegado, atormentado pela consciência, pergunta-lhe, as vozes já te têm falado de teus juízes? Frequentemente tenho, por minhas vozes, notícias de Monsenhor de Beauvais. Que te dizem elas de mim? Eu vos-lo direi em particular. E eis que com estas simples palavras um prelado é chamado ao sentimento de sua dignidade, por aquela cuja perda ele resolvera. Como explicaremos os contrastes que dão à pulcra figura de Joana d'Arc tão forte brilho, a pureza de uma virgem e a intrepidez de um capitão, o recolhimento com que ora no templo e a viveza jovial nos acampamentos, a simplicidade de uma camponesa e os gostos delicados de uma dama de alta estirpe, a graça, a bondade, de par com a audácia,
A força, o gênio. Que pensar da complexidade de traços que lhe compõem uma fisionomia sem precedente na história. Explica-lo-emos de 3 maneiras. Primeiro, pela sua natureza e sua origem. Sua alma, temo-lo dito, vinha de muito alto. Demonstra-o a circunstância de que, desprovida de toda